Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. Nós estamos dando início a mais uma Domingueira AMSUR, que vem tratando temas de ponta para a compreensão da conjuntura pela qual atravessa o Brasil. Hoje nós estamos com a participação do ex-ministro Celso Panceira, ex-ministro de Ciência e Tecnologia, que vai tratar conosco do tema desmonte das instituições federais de educação, que atinge não só as universidades federais, mas também os institutos federais de educação, os institutos federais de ensino. Eu vou pedir que as pessoas que nos assistem subscrevam o nosso canal, inscrevam-se em nosso canal, e para dar início aos nossos trabalhos, eu vou passar a bola para o Vicente Trevas, presidente do Instituto AMSUR. Trevas, é com você. Muito boa tarde a todas e a todos os amigos e as amigas. Primeiro, mais uma vez, agradecer ao ministro Celso Panceira a sua disponibilidade de estar aqui dialogando conosco nessa tarde, nessa Domingueira AMSUR, né? Ministro, nós somos um pequeno grupo, uma instituição recente que tenta fazer uma leitura mais estratégica, mais estrutural do nosso país e dos seus dilemas, dos seus impasses e das suas encruzilhadas. Então, é nesse sentido que nós queremos ouvi-lo sobre um processo de desmonte de um dos ativos estratégicos para um projeto de desenvolvimento e de nação do nosso país, né? E, portanto, nós queremos, inclusive, nos conscientizarmos, assim, dos prejuízos, dos efeitos colaterais que esse processo insano e irresponsável de desmonte de nossas universidades públicas, claro, o foco aqui é federal, tanto os institutos, mas também das outras universidades públicas em níveis estaduais, né? E aqui, viu, ministro, só para lembrar um pouco, e evidentemente o senhor conhece muito bem, é a nossa história nacional, né? Nos momentos assim importantes na nossa história nacional contemporânea, e aqui eu quero fazer referência ao ciclo do nacional desenvolvimentismo, eu me lembro que no governo Kubitschek houve uma profunda expansão da rede universitária pelo país. Foi a formação das universidades federais nas capitais dos estados. Isso foi muito importante. Claro que já havia unidades federais isoladas, mas o processo de expansão nacional foi muito evidente nesse período e estava ligado a um propósito de desenvolvimento do país, a um propósito de construção da nossa nação, né? Portanto, esse país vem compreendendo a relação entre a expansão de suas universidades públicas, a expansão do ensino e da pesquisa, vinculado a um projeto de desenvolvimento e a um projeto de nação. E, portanto, a desconstrução do que ocorre na dinâmica das universidades federais e dos institutos federais está significando também um desmonte de um projeto de desenvolvimento e um projeto de nação. Então, nesse sentido, gostaria muito de ouvir as suas considerações, as suas análises e as suas recomendações. Então, muito obrigado. Eu passo a coordenação ao Antônio Granado e uma boa domingueira para todos nós. Obrigado, Vicente. Então, ministro Celso Panceira, a palavra é sua. Por alguma coisa em torno de 30, 40 minutos, não vai haver um controle rígido de tempo. E depois, na sequência, nós vamos buscar alguns comentários dirigidos, pelo menos 2 comentários dirigidos, e passamos a conversa para todos os demais participantes. Ministro Celso Panceira, é consigo a palavra. Bom, obrigado, Granado, obrigado, Vicente. É um prazer participar da Domingueira, poder falar um pouquinho disso que a gente faz, ou tenta fazer no Brasil, que é ciência, tecnologia e inovação, a defesa do ensino público, gratuito de qualidade, que é uma missão, né, do qual eu faço como militante desde a minha juventude.
né? Queria saudar aqui, em nome de todos e todas presentes, duas pessoas, né, que é o José Genuíno, esse símbolo que nós temos aí na esquerda brasileira, que todos admiramos muito, sua história, e a vereadora Janete Pietá. Então, em nome deles dois, saúdo todos e todas. Eu vou pedir, Granado, eu vou passar umas slides, eu não quero fazer uma apresentação, não, mas algumas coisas, ao menos para a gente ilustrar um pouquinho essa questão de algumas ações que ocorrem. Vocês estão vendo? Sim. Ver se eu consigo colocar em tela cheia. Né? Primeiro aqui, isso aqui, essa questão do problema da relação da dívida com o PIB. Né? No Brasil, você pode ver, o Brasil tem uma relação de dívida líquida sobre o PIB de 67,1% em 2020. Né? Aí eu peguei alguns outros países que têm, junto com a assessoria da Câmara, do Senado, da bancada do Senado, que são um pouquinho parecidos conosco, que têm algumas características da nossa economia. Né? Você pode ver que nós não temos nada fora da realidade do que dos demais países. E se pegarmos a média desses países escolhidos, né, o Brasil está exatamente na média, 68% da sua dívida líquida é a referência, 68% do PIB em 2020. Então, você pode ver que já não existe uma relação clara, né, não existe comprovação de que a relação do PIB com a dívida é uma trava para o crescimento e desenvolvimento do país. Tanto é assim que os países de ponta da economia mundial, todos têm dívida superior a 100% do PIB. Né? E aqui no Brasil virou esse mantra, né, dos economistas para justificar os cortes orçamentários, os mais diversos que vêm sendo feitos. E também, na outra ponta, a venda de patrimônio público. Né? Então, você pode ver aí os países que a gente escolheu, né, junto com a consultoria do PT no Senado, né? Não tem, o Brasil está numa linha média de qualquer outro país em condições econômicas muito parecidas com a dele, né? E muito abaixo do que são os principais países. Então, por quê? Porque o Brasil é um país que tem moeda soberana, é um país soberano, a maior parte do endividamento dele é em real, é na moeda soberana, então não tem por que ficar usando esse argumento para cortar o orçamento e entregar o patrimônio público nacional, como tem sido feito nesses últimos anos de uma forma drástica. Aqui eu peguei o CNPq, o orçamento do CNPq. O CNPq ele é a principal fonte de financiamento de bolsas para pesquisadores, do Brasil, tanto os que vão para fora quanto para dentro do Brasil, atualizado em valores de 2020. Então, em 2014, o CNPq tinha um orçamento de valores não discricionários, aqueles que não são obrigatórios, como folha de pagamento, conta de luz, conta de água, etc., de 1,93 bilhões de reais, e a previsão para 2021 é de 1,02 bilhões de reais. Você pode ver que o Brasil saiu de uma situação muito ruim em 2002, 2003, a ciência dele, deu um salto muito grande até 2015, ampliou a rede de universidades, institutos federais, ampliou a rede de laboratórios e de pesquisa e também as bases dos programas de pós-graduação, se tornou mais complexo, deu um salto, e aí depois a gente vê essa escadinha terrível do que é o orçamento do CNPq. Quando a gente vai olhar para os recursos destinados a bolsas, as bolsas pagas, aos pesquisadores, a gente vê, esse aqui é um recorte exatamente do que se gastou em bolsa nesses anos. Então, 2014 e 2015, o último ano do governo do PT, 1,68 bilhões de reais, e deu uma queda já em 2016, após o golpe, vem caindo sistematicamente, e agora 900 milhões de reais. Você pode ver, nós estamos falando aqui de metade do valor pago em bolsas em 2014. Com isso, o CNPq hoje paga 30 a 40 mil bolsas a menos do que pagava em 2015. Isso é um desmonte dos programas de pós-graduação e de pesquisa
que nós vimos financiando, né, para tornar o Brasil competitivo do ponto de vista da produção de conhecimento. Aqui é uma relação diferente. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele é o principal fundo que financia a ciência brasileira. Na linha verde, são os desembolsos do FNDCT para programas não retornáveis, aqueles programas que vão para investimento em pesquisa, né, ou em compra de laboratórios, infraestrutura de laboratórios e universidades, compra de reagentes, manutenção de equipamentos, né, aqueles que a gente chama de não reembolsáveis, valores que saem da FNDCT através do CNPq ou da FINEP e não retornam. Então, em 2015, o último ano do governo PT, esse valor foi de 3,7 bilhões de reais. E o dinheiro retornável, que é a despesa financeira, aquilo que é usado para financiar indústrias e empresas inovadoras, né, que a gente chama de valores retornáveis, né, era 1 bilhão em 2015 e foi para 1,8 bilhões em 2021. Na verdade, com a aprovação do PLN 8 ano passado, esse valor vai para 3,6 bilhões de reais em 2021. Enquanto que a linha de investimento para valores que não retornam, aquele que vai para a ciência pura, aplicada mesmo, né, é de $500 milhão. Veja como inverteu a proporção do uso do principal fundo nacional, fundo de financiamento da ciência brasileira. Sem contar que esse fundo ele está crescendo. Hoje, esse ano, o orçamento dele previsto é de 7 bilhões de reais, né? E até agora o governo, depois de muita pressão, liberou em torno de 3 bilhões de reais. Só que disso, mais da metade, né, um valor enorme, é para emprestar, não é para financiar a ciência básica. Então, isso aí é mais vamos dizer assim, mais um indicador, né, do desmonte da sociedade de pesquisa, enfim, do pensamento brasileiro. Isso aqui já é a CAPES. A CAPES é que financia os programas de pós-graduação das universidades públicas e dos institutos federais, né? Também vejam com o Ciência Sem Fronteira, em 2015 deu um salto para 7,7 bilhões de reais, né? Caiu em 2016 já para 5,6 bilhões de reais e agora cai para 2,9 bilhões de reais. Ou seja, claramente, é praticamente 1/3 do que nós gastamos no último ano do governo PT, né, para financiamento de programas de pós-graduação. Isso também são os periódicos, né, ou seja, a publicação de revistas científicas, viagens para o exterior, enfim, tudo que o acesso aos periódicos científicos internacionais, que é um custo enorme, né, que se gastava 400 milhões de reais por ano em 2015 e agora praticamente cessou esse serviço, né? E esse aqui é o que a CAPES desembolsou em bolsas para pesquisadores. Olha o tamanho do tombo, né? Em 2014 foi 4 bilhões de reais, em 2015, como falei, o Ciência Sem Fronteira, que foi um programa correto, muito ousado, né, de internacionalizar os nossos estudantes, né, para que eles aprendam novas tecnologias, novas culturas, novas línguas, e pudessem depois internalizar o conhecimento, né, caiu em 2016 para o valor de 2014 e depois vem tomando esse tom, essa escadinha terrível que nós estamos vendo aí, né, que revela o tamanho da crise de financiamento dos programas de pós-graduação no Brasil. O que acontece? Com esse tombo, a CAPES está descredenciando de bolsas os programas que têm nota 4 para baixo. Como a rede, os institutos federais foram criados em 2008, né? E a rede de universidades federais expandiu muito nos governos do PT e expandiram exatamente no Nordeste, no interior do Nordeste, no Centro-Oeste e do Norte. Esses programas são novos, então eles não têm uma nota alta ainda, não atingiram o patamar de excelência. Então, o que está acontecendo? Quando faz um recorte pela nota, exatamente ele começa a desmontar os programas de pós-graduação onde foi mais investido pelos governos PT, que para reduzir a distância entre o centro e o sul, né, o Sudeste e o Sul,
do Nordeste, Centro-Oeste e o Norte, né? E isso aqui é um recorte do gasto do governo, aquilo que o governo se dispõe a gastar. Aqui é a concessão de bolsas da CAPES, né? Então, também se pode ver que os valores das bolsas, né, que chegou a 1 bilhão e 26 milhões em 2015, agora a previsão é 281 milhões para 2021. Claramente insuportável, insustentável até o final do ano. Essa é a realidade. Eles fizeram uma pequena recomposição agora no PLN, que votou na semana passada no Congresso, mas não volta aos valores de 2019, que era o mínimo razoável para continuar funcionando, né? Aqui, então, é o quadro dos recursos discricionários, né, do orçamento discricionário das universidades federais. Veja o tamanho também do tombo, né? As universidades federais, elas só não paralisaram ano passado em função do Covid, porque teve um período em que pararam as aulas, depois voltou remotamente, e com isso, né, você tem uma pressão menor dentro dos campos, consumo de energia, limpeza, segurança, auxílio estudantil, né, alojamento, alimentação estudantil, acesso a materiais didáticos, o funcionamento dos laboratórios, etc. Então, não colapsou. Mas a perspectiva esse ano é, se voltar à aula presencial, é colapsar, né? De qualquer maneira, não fecha o ano, o sistema não fecha o ano funcionando das universidades federais. Esse corte é muito parecido também, de 18%, relativo a 2020, é também um corte muito parecido com dos institutos federais. Então, isso aqui são os recursos para as universidades federais, né? E aqui eu peguei aqui só para guisa de conhecimento, nem tirei, mas isso aqui é só para você ter um pouquinho do Minha Casa Minha Vida. Vocês também darem uma olhadinha. Olha o tamanho que Minha Casa Minha Vida tomou. Não tem nada a ver com educação, mas o gráfico é ilustrativo do tombo que esse governo está causando em programas sociais que foram muito importantes nos governos do PT. Pois bem, eu tinha mais um aqui que era dos investimentos, que eu queria mostrar, mas eu acho que travou aqui a minha CAPES, vamos ver se eu consigo ver. Aqui da CAPES, educação básica. Isso aqui são as bolsas de educação básica da CAPES. Aqui as universidades federais, Minha Casa Minha Vida. Isso aqui. Esse aqui é o último gráfico. Isso aqui é o quanto a capacidade de investimento do Estado. O Estado investiu em infraestrutura, em questões para o desenvolvimento, melhoria da qualidade dos serviços públicos no Brasil todo, né? Então, aqui o número redondo, né, o número em bilhões, é o valor gasto. Você pode ver, para 2021, é menos da metade do que foi gasto em 2014, depois de 2015 teve aquela crise enorme, né? Deu uma queda enorme, depois recuperou um pouquinho, mas vejam vocês, quando a gente olha para a relação com o PIB, que é a linha amarela, né? Veja como caiu, né? Caiu de uma relação de 0,5% do PIB de investimentos, agora para em torno de 30%, e agora vai ficar próximo de abaixo de 20% do PIB, né, para investimentos. Claramente, o Estado não consegue manter nenhuma linha de investimento, e isso atinge todos os setores e também a educação, né? Então, essa é a minha apresentação, né, só para ilustrar um pouquinho a minha fala. E agora, avançando um pouquinho do ponto de vista, vou abordar 3 eixos do que eu acho que move o governo atual em relação à sociedade em si. Esse governo, ele não se sustenta sem ataques à ciência, sem desmontar a ciência. Enquanto houver comprovação de evidência científica das coisas, o governo não consegue sobreviver politicamente. Por quê? Porque ele vive do ataque à sociedade do conhecimento, à sociedade da informação. Ele precisa constantemente criar fatos que não sejam correlatos à realidade, né,
para que ele não seja questionado por uma parte da sociedade, ao menos, e consiga sobreviver. As ações que o Trump fazia nos Estados Unidos são muito claras disso, né? Era um ataque constante à sociedade da informação, às evidências científicas, à comprovação daquilo que a ciência, tanto as humanas como as áreas de exatas, conseguem provar, de que o governo não está falando a verdade, está desfocando a verdade para se manter. Então, o ataque ao sistema de ensino público, ele não é só um problema econômico para esse governo, para transferir uma parte da economia para a iniciativa privada. Ele é fundamental para a sobrevivência em si desse governo, né? Ele precisa atacar a sociedade da informação, né? Isso que a humanidade construiu no século XX, que avançou muito no século XXI, que é a transparência das informações, a facilidade do acesso às informações, para que ele sobreviva, né? E então essa ação, né, que a gente costuma falar eventualmente que é uma ação de um governo obscurantista, é exatamente isso, né? Uma ação deliberada do governo de esconder as informações, esconder a realidade, esconder aquilo que é fato, né, para poder sobreviver do ponto de vista político e a disputa de poder se estabelecer no poder. Isso é o conjunto da burguesia que pensa assim? Não, parece que não. Mas esse setor que foi galgado ao poder em 2018, né, que vinha se consolidando, se fortalecendo a partir do golpe de 2016, né, ele precisa, né, ele se firmou e precisa se firmar desse jeito, né? Então, o ataque às evidências científicas é uma necessidade muito clara. E isso tem reflexos do ponto de vista do bem-estar da sociedade, o bem-estar do Brasil, o bem-estar do povo como um todo. O Brasil, em 2002, antes do Lula assumir a presidência, era o 21º país que mais produzia conhecimento científico no mundo. É o que mais tinha a produção de papers, né? De documentos científicos, pesquisa básica, pesquisa de base, e era publicado e reconhecido fora do Brasil como referência para pesquisadores de fora do Brasil. Durante os governos do PT, o Brasil deu um salto, então, para 13º país em produção de ciência básica em papers, nas mais diversas áreas, né? E isso trouxe fatos concretos. O Brasil saiu de 9ª economia para a 6ª economia do mundo, e disputava já para e passo, né, com a Inglaterra, se não me engano, ser a 5ª economia do mundo. Agora, no ano passado, o Brasil caiu para 15º lugar em produção de ciência do mundo, né? Por quê? Por que não caiu mais? Vai cair mais. Porque ainda tem muita informação, projetos que vinham sendo financiados pelos governos anteriores, dos governos do PT, muita infraestrutura, muitos laboratórios funcionando, que conseguiam produzir ainda conhecimento. Então, o Brasil caiu de 13º para 15º país em produção de conhecimento. E a economia, idem, caiu, né? Voltou para o 9º lugar, deve cair para 11º lugar, né? Assim que forem publicados os PIBs de 2020 e com as projeções de 2021. Então, vocês podem ver que a sociedade da informação, a sociedade do conhecimento, ela está intimamente ligada à capacidade de um Estado, de uma nação, de crescer a sua economia, né? E também, com políticas acertadas, você distribuir não só as questões que envolvem bem-estar material das pessoas, como os programas feitos pelos governos do PT, que eram, né, descentralizar a produção de conhecimento através de institutos federais, das universidades federais, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, interiorizar essas instituições com campos descentralizados, né? Interiorizar isso é muito importante, expandir os programas de pós-graduação para que a cultura da ciência se expanda também e isso atinja a sociedade de uma forma mais igualitária e, como consequência, você tem avanços do ponto de vista
da economia. Então, mesmo do ponto de vista do desenvolvimento do Estado, de um Estado burguês, é uma lógica que ela é perversa, mesmo para a burguesia, porque está destruindo a economia. Está destruindo a economia. Né? O Brasil está deixando de ser um país competitivo em quase todas as áreas, exceto na produção de commodities, que é bom, mas que também tem limite. A gente sabe que a China está avançando muito na África para produzir alimentos, né? Comprando largas faixas de terra e investindo lá. E falando na China, né? A China, em 1990, tinha o mesmo PIB que o Brasil, o mesmo valor de PIB. A gente pegar o PIB da China, era o mesmo PIB do Brasil. E agora a gente vê como é que está a China, como deu um salto. O Brasil vinha dando um salto e agora estagnou novamente e tende a perder. Para recuperar isso que está sendo destruído das universidades, da sociedade de conhecimento agora, a gente vai precisar, digamos que o Lula ganhe as eleições ano que vem e que a gente consiga retomar o poder em 2000 o governo progressista retome o poder em 2023. A reorganização desse processo vai levar uma década, não vai ser fácil retomar o nível que nós havíamos atingido com Ciência Sem Fronteiras, demais programas de pesquisa e de pós-graduação desenvolvidos e que vinham crescendo até 2014 e 2015. A infraestrutura das universidades está sendo desmontada e, aos poucos, está deixando de ser funcional. E isso não se recupera de uma forma fácil. Então, só recapitulando a minha fala, os ataques do Bolsonaro, do governo, a ciência, ele é necessário para a disputa de poder, para a manutenção e disputa de poder. E o ataque, a redução dos orçamentos das universidades, institutos federais, dos institutos de pesquisa, das bolsas através do CNPq e da CAPES, do acesso ao conhecimento que é produzido fora do Brasil, isso que nós estamos falando, se fala cada vez mais, né, que é a fuga de cérebros, né, aquela juventude bem formada pelas universidades e institutos federais, universidades públicas brasileiras que estão indo para o exterior, é uma realidade. Por quê? Porque as oportunidades estão lá fora, aqui dentro parecia que seria muito promissor, retrocedeu, então nós temos agora, não existe um estudo exato que quantifique isso, né? Mas é muito grande a perda de jovens cientistas promissores que estão indo para o exterior, né? Cada vez mais. Muitas vezes até nem é pelo valor da bolsa que irão receber lá no exterior, mas é pela continuidade da linha de pesquisa e a infraestrutura oferecida, né, para que se desenvolva. Porque as pesquisas demoram muito tempo, né, e se você interrompe, você fez 3 anos pesquisando, parou 1 ano, você muitas vezes quebra toda aquela pesquisa, você tem que retomar desde o início, né? E nós estamos vendo claramente a questão das vacinas. Aqui no Brasil é um exemplo muito claro. A China tem vacina, a Índia tem vacina, a Rússia tem vacina, a Cuba está colocando no segundo semestre, agora desse ano, 2 vacinas contra a Covid, e o Brasil não conseguiu sequer sair dos testes, dos exames, dos testes de laboratório, in vitro, para ir para os exames, os testes em animais, né, que são a primeira fase dos testes clínicos. O Brasil não tem recurso para isso, né, e o governo tem cortado sistematicamente esses recursos. Apesar de ter boas hipóteses de vacinas, o Brasil tem 12 a 15 boas hipóteses de vacinas para a Covid, mas não consegue sair de dentro, porque essa fase de laboratório se gasta 2, 3 bilhões de reais, as universidades se apertam, conseguem aqui e ali e fazem. Para escalar a pesquisa, o Brasil não consegue. E aí você tem a consequência disso, né, a escala de morte que nós estamos vivendo no Brasil hoje, né? Então, essa é a realidade de uma sociedade que está sendo construída, e vocês veem que o governo ataca centralmente a questão da vacina, que é parte do ataque à sociedade de informação, à sociedade de conhecimento. É parte de uma estratégia de permanência no poder desse grupo, que permanece trabalhando, negando informação, negando a realidade, negando as evidências científicas à população, né? E criando um caos permanente, tentando se manter no poder. Eu acho que é isso que eu tinha, Granado, nessa primeira fala. Depois a gente vai melhorando a fala para não ficar muito longo. Eu falei aí já há 30 minutos,
né? E depois a gente segue respondendo as questões aí que porventura surgirem ao longo do debate. Muito obrigado, Celso Panceira, ministro. Eu vou pedir, além do José Hamilton, nós temos mais participantes de Universidade Federal? Não. José Hamilton, você está em condições de fazer um comentário agora? Vamos fazer, né? Tá bom. Então, José Hamilton. José Hamilton é professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, ex-reitor da Fundação Santo André também. José Hamilton, com você. Então, boa tarde a todas, a todos. Como o Granado já me apresentou, todos me escutam? Sim. Tá. Então, como o Granado já me apresentou, eu morava aí no ABC desde 2015, estou aqui na Unifespa. Unifespa é uma universidade, como o professor falou, no interior do interior do Brasil, hiperinterior, ou seja, interior do estado do Pará. O estado do Pará é um estado enorme e nós temos 5 unidades, a mais próxima 170 quilômetros, a mais distante 530 quilômetros. E eu acho que a grande questão que o professor coloca é a questão da negação da ciência. Eu acho que é o pilar da discussão, que é uma forma desse governo se manter exatamente negando a ciência. Esse ano nós tivemos um corte, por exemplo, no início do ano, de 18,2% na verba de financiamento público para assistência de alunos. Isso tem impacto direto na assistência e a manutenção dos alunos do ensino universitário, principalmente os alunos pobres, alunos que têm uma faixa de renda baixa, de um salário mínimo, ou seja, tem um impacto direto, que é exatamente um programa nacional de assistência estudantil. Então, isso foi sentido. Evidentemente que esse corte ele vem se aprofundando, mas este ano teve um impacto muito grande. Além de outro corte agora, em torno de um mês, que daí as universidades se reorganizaram, junto ao Andifes, para conseguir reaver novamente esse corte. A Unifespa, assim como as outras universidades do Brasil, a Unifespa faz parte daquele grupo de universidade criado pelo REUNE, que é exatamente esse processo de expansão que o professor citou, e tem as universidades já consolidadas, que o Treva havia falado aí, por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro vai completar 100 anos este ano. Nós aqui temos 8 anos, foi inaugurado em 2014. Ou seja, para as universidades que têm uma longa história, ou seja, tempo de vida maior, evidentemente que tem uma precarização bastante grande, mas imagine as universidades criadas no mandato da Dilma, que é o caso desta aqui, ou seja, além de estar construindo prédios, ou mantendo, tem universidade que tem prédio alugado ainda, que nem o caso da UFOPA, no oeste do estado do Pará, ou seja, também tem toda a manutenção e todo o investimento, essas questões todas. Então, tem um impacto imenso. A tendência é ficar o tempo todo com o pires na mão. A prática que os reitores estão fazendo nesse momento é articulando com os deputados para conseguir emendas parlamentares. Ou seja, como não tem política de Estado, então esta é uma forma de tentar manter, por exemplo, tentar instituir algumas políticas internamente. Então, esse tipo de prática ele vem ocorrendo de maneira muito presente. E realmente as universidades nesse momento não estão fechando ou em vias de exatamente por conta da Covid, ou seja, tem uma série de cortes em serviços.
a questão de manutenção, segurança, né? Então, de uma certa forma, está dando uma sobrevida às universidades. No presencial, né, espero que a gente volte logo, né, significa pelo menos o controle dessa pandemia, mas se o presencial acontecer, por exemplo, o ano que vem, né, nós temos um restaurante universitário, nós não temos como manter esse restaurante universitário, né, que é uma universidade pequena, nasceu em 2014, né, vocês imaginem o impacto em todas as universidades e todos os institutos federais do Brasil. Então, nesse momento, é caótica a situação, né, das universidades, né, e também o fato de não estarmos em momento, né, no presencial, também a dificuldade de mobilização, principalmente os alunos, né, que são extremamente afetados. Então, isso reduz a nossa capacidade, né, de, além de resistência, também luta para buscar alternativas em relação a esse processo ao qual estamos, nesse momento, convivendo. Uma outra prática importante que o Bolsonaro inaugurou foi exatamente a escolha, né, por conta da escolha de reitores. Então, não é o caso só de Marabá, mas em outras universidades, geralmente o eleito não foi escolhido, e possivelmente algumas universidades foram eleitas pessoas ligadas ao Bolsonaro. Nós aqui, como a Federal, por exemplo, Fronteira Sul, nós fizemos uma articulação para os 3 candidatos serem, né, candidatos ligados, né, à ciência, ou seja, que não fosse candidatos ligados ao Bolsonaro. Felizmente, a gente conseguiu, né, essa possibilidade. O primeiro eleito, o primeiro votado não foi indicado, foi o segundo. Então, também, ou seja, uma forma de minar as universidades é exatamente interferindo no processo de gestão das universidades. Daí, por exemplo, o vice-reitor, ele fazia parte de uma chapa, né? Nessas novas medidas, o vice-reitor é escolhido pelo próprio reitor eleito. Significa, se você coloca um bolsonarista, você tem um controle político também de toda a universidade. Além dos elementos que o professor colocou, né, o sucateamento dos laboratórios e todo o investimento. Então, essa é um pouco a realidade, ou seja, essa negação, ao mesmo tempo intervenção política e, a cada vez mais, o corte de verba para manter, né, e, em especial, do Programa Nacional de Assistência Estudantil. É isso, Grana. Muito obrigado, Zé Hamilton. Eu vou pedir agora o comentário de uma estudante da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a Maiara Oliveira dos Santos. Maiara, com você. Obrigada, Granado. O Panceira trouxe aqui vários dados, né? E a gente tem passado por isso na universidade. O Hamilton também apontou algumas questões referentes aos cortes e essa perseguição mesmo aos espaços de direção mesmo da universidade, né? A UTFPR, ela era Cefet, e ela se tornou UTF, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em 2005, né? O processo começou em 2004, mas em 2005 ela se consolidou enquanto universidade. E ela é responsável, inclusive, por parte da interiorização da universidade no estado do Paraná, né? Ela está presente em 13 cidades, no interior mesmo do estado. Então, foi o processo de expansão mesmo das universidades federais e que os laboratórios, principalmente aqui durante esse processo da Covid-19, os cursos que são voltados, inclusive, à área tecnológica de ciência e pesquisa, foram voltados, inclusive, para essa produção de álcool em gel, de processos das medidas sanitárias que auxiliassem a população. A universidade foi toda voltada para isso, e a resposta foi o aumento dos cortes, né, direto
na universidade. Então, o que a gente passa hoje vai muito de encontro, inclusive, com o que o Hamilton falou, de como as aulas estão por plataformas digitais, a nossa mobilização, ela fica muito mais distante do que realmente a gente estivesse acompanhando a realidade de perto dentro da universidade, né? A gente que fez movimento estudantil, que faz movimento estudantil, sabe que essa realidade dentro da universidade, dentro das salas de aula, e esse clima de discussão e debate para enfrentamento dessas políticas é totalmente diferente quando a gente pega essa situação atípica que nós estamos vivendo com a pandemia. Mesmo assim, nós tivemos grandes mobilizações, acho que esse último ato do dia 29, mobilizado pela União Nacional de Estudantes e pela União Brasileira dos Estudantes em algumas capitais, em algumas cidades, quis chamar um pouco a atenção, inclusive para os casos dos cortes da educação, né, que é o que realmente eles têm pautado muito, para além, né, do pedido de vacina, de auxílio emergencial, tem essa chamada de atenção para o que nos tem salvo da pandemia, né? Que são realmente as universidades públicas e os serviços públicos. Eu acho que a gente precisa pensar, inclusive, nas novas formas de luta para conseguir brigar contra esses cortes que estão avançando. Acho que o teto de gastos acabou ainda mais limitou todas os nossos avanços, como os royalties do petróleo para a educação, foi 75%, né? Então, isso afetou diretamente o investimento em educação. Essa política do governo Temer faz parte, né? É tudo muito planejado nesse governo, desde o golpe militar, para afetar diretamente o pensamento crítico. Então, acho que é importante chamar atenção para isso. Obrigada, Granado. Eu que agradeço, Mayara. Eu vou passar agora para as pessoas que se inscrevem, pedindo que quem queira se inscrever utilize a lista de participantes. Quando clica em participantes, a lista abre à direita e no pé da lista de participantes tem lá levantar a mão ou raise hand. Então, e a cada grupo de falas eu vou devolver para o ministro Celso Panceira. Vicente Trevas. Granado, eu troco a sequência para a Arlete, depois eu falo depois da Arlete, porque a Arlete também traz uma vivência muito forte aí, viu? Então, Arlete, se você puder falar primeiro, eu falo na sequência. Com você, Arlete. Tudo bem, obrigado, Vicente. A minha experiência é da Unicamp, né? Portanto, das estaduais de São Paulo, mas também da UFPB, João Pessoa, onde eu tive por 2 anos, e eu participo de todo esse processo. Eu, na verdade, queria dizer o seguinte, são várias formas pelas quais está havendo a destruição do pensamento científico. Uma delas é pelo corte de verbas, mas não é só. A outra, que nós sabemos, é esta vinculação com os reitores, né, que está havendo, por exemplo, na UFPB, é incrível que o atual reitor, que está em processo, ele não teve nenhum voto. Não é que ele teve poucos votos, ele não teve nenhum voto. Mas a minha pergunta direta, né, para o ex-ministro é perguntar o seguinte, a Mayara falou, mas eu queria fazer a pergunta, na desestruturação financeira, como relacionar com o corte de verbas, né, com o teto de gastos. Lembrando que o ministro, enquanto deputado, votou favoravelmente pelo teto de gastos. Qual a relação do teto de gastos com essa dilapidação financeira da universidade? É isso. Vicente Trevas. Eu queria, se pudesse nos aprofundar, né, com as reflexões do ex-ministro, né, veja o custo criminoso, né, deste governo em relação à ciência e tecnologia e às nossas universidades, né?
veja, é evidente que está clara a relação entre ciência e tecnologia e desenvolvimento econômico, né? Mas ainda nós estamos vivendo um momento onde a produção cada vez mais exige conhecimento, tecnologias, né? E, portanto, quem não estiver processando essa pauta vai ficar à margem e vai ser países residuais, né? E nós não somos qualquer país. Eu tenho aqui em frente à minha mesa o mapa do mundo, né? E toda vez que eu me preocupo com o Brasil, eu olho o mapa do mundo e nós não somos qualquer país. Então, na verdade, o que está acontecendo tem essa gravidade profunda, né? Porque é um país que é metade da América do Sul, tinha um papel fundamental de construir convergências, estava fazendo isso nesse continente muito estratégico na geopolítica mundial, né? Portanto, e mais ainda, uma região e um país onde todas as suas atividades do Estado, da ciência, da educação, têm de lidar com os nós gordos de nossa história nacional, que são as desigualdades, né? E quero lembrar que o ano que vem vai nos obrigar a olhar para a nossa história, né? Nós vamos comemorar, ou vamos, enfim, ter de falar sobre 200 anos, né? Da tentativa de construir esse país como uma nação soberana, como uma nação desenvolvida. E aqui, veja, é mais grave porque é um ataque, eu diria, às instituições, né? E, no caso, as instituições de ensino e de pesquisa, né? E, portanto, é um capítulo da desconstrução do Estado. É mais grave, ou seja, é importante que entendamos que a questão que estamos discutindo hoje é uma variável de uma equação do desmonte do Estado brasileiro e do desmonte de um projeto de nação e desenvolvimento, né? Mas eu queria apenas chamar a atenção para o significado muito importante da expansão da rede universitária pelo país afora. Aliás, o ministro já comentou, dos institutos, porque isso também tinha uma lógica de enfrentar outra dimensão de nossa desigualdade, que são as desigualdades regionais. E não foi por acaso que a velocidade da expansão de campos e de institutos correu nessas regiões citadas pelo ministro, o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste. E, portanto, isso também tinha um sentido de reduzir as nossas desigualdades regionais, que é um dos temas, um dos nós a ser desfeito para que nos construamos como uma nação consistente, né? Mas aqui eu queria também falar dos efeitos políticos, da vida política desse desmonte. Olha, quando se instala um campus universitário, um instituto federal, num certo território, isso tem impactos na dinâmica daquele território. Isso altera, se entende, o senso comum do território, altera a possibilidade de trazer aos problemas daquele território uma luz da ciência, uma luz da pesquisa, né? E, portanto, também é um centro de pensamento crítico, é um centro de difusão de cidadanias que esses campos podem processar. Portanto, eu vejo também aí que é um ataque, há uma lógica também política nesse sentido do desmonte das universidades. Mas eu pediria o comentário do ministro, né? E porque essa é uma dimensão muito importante, ou seja, quando em territórios com hegemonia oligárquica se instala um campo universitário, isso tende a enfraquecer essa hegemonia e dá possibilidades e visibilidade a outros atores e a outros movimentos. Portanto, nós estamos também diante de uma estratégia política nefasta, mas gostaria de ouvir as suas considerações. Eu vou devolver para o ministro Panceira, pedindo que as pessoas que ainda queiram se inscrever o façam agora durante a fala dele. Ministro Panceira. Bom, vamos lá, Granado. Começando pelo José Hamilton. Acho que o José Hamilton pegou o centro disso aí mesmo. Esse corte gera uma situação ruim,
a Andifes tinha como reivindicação, e o CONIF, que representa os institutos federais, para assim, uma pauta até reduzida diante do possível, que era manter o orçamento de 2020 em 2021. Quando chegou a peça orçamentária lá, para que tentasse chegar até o final desse ano sem novos cortes. No entanto, mantiveram o corte de 18%. Na votação do orçamento em março, houve mais um corte, depois recompôs uma parte do orçamento, mas ele é feito em 2 tomos, né? Que é em função da regra de ouro, tem que haver mais uma votação, havendo expectativa de realização de receita, vai um novo projeto de lei para o orçamento, para o Congresso vota e aprova o restante do orçamento. Esse orçamento ele é claramente insuficiente. Se as aulas voltarem a ser presenciais, não chega até o final do ano, né? E nós esperamos que volte a ser presencial, que tenha vacina para todo mundo, mas esse é um fato distante da realidade, né? Eu sei, por exemplo, que o Pedro II, que é uma rede que tem aqui no Rio de Janeiro, muito forte, está colocando um concurso para começar o ano letivo 2021 agora no meio do ano, no início do ano, e eles estão colocando no edital que as aulas serão remotas no segundo semestre. E a realidade, a gente conversa muito com a Andifes e com o CONIF, a gente atua muito juntos, né? Nós criamos uma coalizão nacional, e eu coordeno essa coalizão, que reúne o SBPC, reúne a Academia Brasileira de Ciência, reúne a Andifes, o CONIF, reúne os secretários estaduais de Ciência e Tecnologia, as fundações de apoio, são 8 entidades, e a gente tem feito uma atuação desde 2019, em conjunto na Câmara e no Senado, e eu coordeno essa coalizão. A gente tem então conversado muito, né? E é um fato que os cortes, se voltar à aula presencial, não chega até o final do ano, e aí tem a questão da ausência da mobilização em função da dispersão mesmo causada, né, pela aula remota, tanto dos alunos quanto dos docentes, como dos técnicos administrativos, que impede, de fato, uma mobilização mais forte, né? Nesse contexto, tem a questão da nomeação dos reitores. Nos institutos federais, esse problema ele não existe, porque a lei que criou em 2008 já não previa a lista tríplice, e sim a eleição o mais votado na consulta à comunidade, sendo nomeado pelo ministro da Educação, o que não ocorre nas universidades federais, que tem a lista tríplice. Então, nos últimos meses, as universidades federais têm passado no Conselho Universitário, depois da consulta à comunidade, uma lista tríplice formada por membros da mesma chapa, né? Então, por exemplo, na Unifesp foi nomeado o professor Nelson Sassi, que foi o primeiro, foi o mais votado. Mas a gente tem exemplos, como falou aí o José Hamilton, né, de universidades em que foi nomeado o segundo ou o terceiro. Foi uma forma de impedir que candidatos que não tenham tido voto na comunidade, mas que apresentavam o nome deles no Conselho Universitário, acabassem fazendo parte da lista tríplice, dando, né, ao governo, ao Bolsonaro, ao ministro, uma chance de nomear alguém mais vinculado politicamente a ele. Isso, obviamente, é parte da disputa ideológica que está colocada, né? O corte de verbas ele é, vamos dizer assim, a ponta de um iceberg muito mais profundo, né? Como eu falei, que é necessário que haja um ataque ao funcionamento da sociedade do conhecimento, da informação, para que o governo continue existindo. E essa descentralização, né? Ou seja, essa redução das desigualdades regionais, como falou o Vicente aqui, é uma que está sendo atacada, porque as universidades novas, os campos novos, são aqueles mais frágeis, com menos infraestrutura, né? E que acabam sofrendo mais com o ataque. E com a política de bolsas da CAPES, acabam sendo também os mais atingidos, né? Então, isso é um fato. Bom, vamos pegar a questão. O Arlete, dos votos que eu dei na Câmara, muitos horríveis, esse foi o pior. Eu já fiz autocrítica disso, né? Mas foi uma conjuntura bem específica da minha situação lá na Câmara. Eu ia ser suspenso da minha filiação partidária, da MDB, então, e eu perderia eu participava de 13 comissões,
3 permanentes e 10 comissões provisórias. Se eu não voto, eles iam cancelar minha filiação, não iam me expulsar, que eu queria ser expulso na época, né? Iam cancelar minha filiação e eu perderia toda a minha capacidade de ação política no Congresso. Eu fiz uma opção, eu e mais 5 deputados à época, não fui o único senador veneziano, o Vital do Rego também votou, hoje em dia ele é senador, está no PSD. Outros parceiros de luta na época tivemos que fazer uma opção, né? Mesmo na lógica do teto de gastos, por que comprime ainda mais? Porque quando você comprime a economia, o teto de gastos vai ficando cada vez mais perto e a margem de manobra do governo é cada vez pior. Então, a recessão provocada pelo governo piora, porque ele reduz o tamanho do teto de gastos. Eu acredito, né, que um próximo governo vai ter que implodir isso aí, porque não tem mais sentido, né? Nós agora tem uma PEC lá da deputada Heloísa Canziani, né, que ele tira algumas das receitas, principalmente as receitas próprias das universidades do alcance do teto de gastos, é uma forma da gente tentar aprovar alguma coisa que não é a tirada do conjunto da educação do teto de gastos, mas com certeza o teto de gastos hoje é a grande desculpa para o corte na educação. Na verdade, o corte em todos os setores, né? Não é só na educação. Na educação é o que nós estamos abordando hoje aqui. Por exemplo, nós conseguimos, no ano passado, e agora esse ano também, derrubamos o veto, transformar o FNDCT em fundo científico, fundo financeiro. Ele deixa de ser um registro na contabilidade da União e passa a ter um caráter igual ao do FAT, passa a ser um fundo financeiro com o dinheiro depositado numa conta de uma instituição financeira, né? Você não perde o recurso quando fecha o ano. O dinheiro mesmo que não gastou, ele continua aí, como é o do FAT. E todo o discurso usado pelo governo para não liberar o restante do FNDCT é que o teto de gasto não permite. Então, você vê que virou, na verdade, a grande muleta para o corte. E até para vender, dizer, se a gente vender, a Eletrobras entra dinheiro, faz receita para o governo, vão vender os aeroportos, entra receita para o governo, se expande um pouquinho até de gasto. Na verdade, virou isso, né? E eu acredito que o próximo governo, seja lá qual for, espero que seja o Lula, né? Vai ser um dos primeiros eventos que tem que fazer do ponto de vista político, extinguir com o teto de gastos e a nova PEC agora que foi aprovada esse ano também. Por fim, a questão do papel do Brasil no mundo. Eu acho que o José Juliano tem mais a falar, mas eu lembro que o Brasil vinha priorizando uma linha sul-sul, né? No tempo do Fernando Henrique Cardoso, era a comunidade portuguesa no mundo, ele promoveu diversos encontros dos países de língua portuguesa, né, para criar uma área de influência soft power para o Brasil numa comunidade de âmbito mundial, é a quinta língua, parece mais falada, ou seja, criar aí uma referência de liderança em um mercado, né, para venda dos produtos brasileiros, ou seja, né, o Lula ele pegou mais a questão dos BRICS, né, atuou mais naquele contexto com os países dos BRICS, né, acho que a abertura do Banco dos BRICS foi um passo nesse sentido, ou seja, você ter um organismo multilateral financeiro que não seja o FMI, né, com uma outra visão. Obviamente, as coisas mudaram muito com a derrota, com o impeachment e a vitória do Bolsonaro, mas é uma instituição que está criada, ela existe, né? A questão da política sul-sul, ou seja, trabalhar com o Hemisfério Sul, e algumas iniciativas muito concretas. Eu acho que o Porto de Mariel, por exemplo, em Cuba, é uma iniciativa muito concreta de você estabelecer uma ponta estratégica na porta dos Estados Unidos de um interposto marítimo, né, para a produção dos países em desenvolvimento, né, as portas as portas dos Estados Unidos lá em Cuba. Me parece que esse foi um grande evento nesse sentido que o governo do Lula e da Dilma fizeram, né? E que, infelizmente, foi muito atacado depois, na época da CPI da Petrobras, enfim, né? E que eu não sei nem em que estágio que está agora. Mas, claramente, o Brasil pode exercer um papel de liderança numa estratégia sul-sul hoje, de fato, e há uma expectativa de que o Brasil exerça essa liderança, porque os países também querem alguém que os defenda e que tenha um nível de conversa mais igual, né? E a gente sabe que os países do norte
são países de, claro, orientação imperialista, né, e que chegam impondo as suas condições, né, ou, do contrário, fazem ataques, né, e os seus boicotes econômicos. Então, eu acho que o Brasil tem esse papel, pode exercer esse papel, estava indo bem nesse papel, estava se tornando uma referência em produção de conhecimento. Eu, mesmo como ministro, participei de eventos, por exemplo, do Catar, né, e com outros países do Sul, do Hemisfério Sul, onde o Brasil tinha um papel de destaque, um papel de relevância muito grande, né? Quando compraram os caças também, mesmo comprando de países desenvolvidos, mas não do eixo europeu, americano, né? Já era um sinal desse. O avanço, por exemplo, na construção do programa de submarino nuclear é claramente um papel de liderança do Brasil, né? Só existe 6 países no mundo que desenvolve a linha, tem tecnologia de ponta a ponta na indústria nuclear. O Brasil é um deles e agora vai ter autonomia para produzir pequenos reatores e o submarino nuclear. Isso é claramente uma inflexão do Brasil rumo a uma liderança mundial, né? Que esse espaço está colocado, o Brasil pode fazer isso, e esperamos que isso volte a ser uma pauta do Itamaraty nos próximos anos, sempre escorado, claro, na sociedade do conhecimento. O Ciência Sem Fronteira, que eu falei aqui mais cedo, era uma tentativa de você expandir, alargar o espaço do Brasil nos demais países. Eu lembro, na Finlândia, a gente encontrando alunos do Ciência Sem Fronteira, na Suécia, os alunos lá estudando, desenvolvendo pesquisas na Suécia, né? Tantos países que a gente foi e que tinha estudantes brasileiros lá desenvolvendo linha de pesquisa, aderindo, né, à pesquisa, desenvolvendo lá, aproveitando a infraestrutura, que depois, com certeza, seria aproveitada para desenvolver a economia brasileira e o bem-estar do Brasil. Esse processo foi interrompido, né? Mas o Brasil tem e pode exercer um papel de liderança muito grande no mundo, a partir dos BRICS e de uma relação sul-sul, e retomando a linha de desenvolvimento da ciência brasileira, ciência básica brasileira. Acho que é isso, Granado, que eu tinha que falar nesse bloco. Obrigado, ministro. Cláudio. Boa noite a todos. Eu só queria fazer uma rápida ligação, né, toda essa penúria aí relatada pelos que expuseram até agora, da educação, com a PEC 32, né, da reforma administrativa. E está sendo feito proposto, né, um verdadeiro desmonte do serviço público como um todo, né, com o fim de estabilidade, com a mudança de regras para preenchimento de cargos em comissão, e a possibilidade de um total aparelhamento, né, ao mesmo tempo que, como disse o Celso Panzeira lá anteriormente, né, da manipulação a respeito da entrega da indicação dos reitores, né, da equipe de administração da universidade. A mesma coisa pode acontecer em todas as esferas do serviço público com a PEC 32, né, que acabou de ser aprovada na CCJ e agora está sendo formada a comissão especial. Mas, enfim, é mais um grave ataque, né, ao serviço público, também além da educação. Era isso. Obrigado. Eu que agradeço, Cláudio. Não há mais ninguém inscrito. Alguém vai querer ainda? José Genuíno está pedindo para falar. Então, Genuíno. Ô, Granado, eu queria contribuir com a seguinte reflexão. Os interesses hegemônicos do ponto de vista dos monopólios, quando eu falo monopólios, priorizando as plataformas digitais, o sistema financeiro, particularmente os bancos de investimento, e a disputa geopolítica em torno dos interesses do agronegócio, por água, minério, proteína animal e vegetal,
a captura dos fundos sociais que se realizou após o golpe de 2016, que levou a uma mudança profunda com a PEC 95, a PEC do fim do mundo, isso com a reestruturação tecnológica do capitalismo, veio a precarização e a terceirização. O que eu estou colocando isso aí? Porque, do ponto de vista da hegemonia econômica que presidiu o golpe e apoia este governo, a hegemonia econômica é o Brasil ser uma grande plataforma para a especulação financeira, principalmente para os bancos de investimento, que é mais sofisticado do que os bancos comerciais, são os grupos de investimento, uma plataforma de exportação de minérios e produtos agropecuários. Portanto, o Brasil perde aquela condição de ter um projeto autônomo, de ter um projeto soberano, um projeto de integração latino-americana, um projeto de integração aos BRICS, um projeto de ter uma nação com seu tamanho, com a sua dimensão, com a sua diversidade, com capacidade de influenciar no mundo. Eu acho que isso é o que está em jogo, na minha avaliação. Por isso que esse ataque virulento às universidades, por isso que esse ataque ao serviço público, a PEC 32 é mais ou menos o que significou a terceirização e a precarização na legislação trabalhista para o setor público. Então, essa política de destruição, de aniquilamento, ela cumpre um objetivo estratégico. Isso é esse projeto que tem que ser interrompido. Porque esse projeto geopolítico, ele pressupõe também um regime autoritário. É um regime autoritário que não é uma ditadura militar do tipo tradicional, é um autoritarismo dissimulado, sofisticado, com ocupação de instituições e destruição das instituições. Este processo, no meu modo de entender, ele está calcado no tripé, que é o sistema de justiça que dá garantia a essas normas, a força militar, que é a tutela que a gente estava falando aqui, né? A questão da mídia corporativa, que faz um discurso ideológico em torno do teto de gastos, da credibilidade do Brasil para atrair investidores, investimentos, e a subserviência do Congresso Nacional. É bom deixar claro, o que está acontecendo na Câmara dos Deputados, pessoal, é um terror. O presidente da Câmara está passando a boiada na Câmara. Se o Senado está com a CPI da Covid, demonstrando alguma atitude autônoma, principalmente por causa da CPI da Covid, na Câmara ele está passando a boiada. Portanto, eu acho que esse processo é devastador. Estrategicamente, nós temos que interrompê-lo. Para isso, eu acho que nós temos que combinar duas coisas. A gente só interrompe um processo nessa dimensão estratégica se colocar rua e voto. É rua e voto, não é só voto. Se a gente não misturar rua com voto, a gente não tem condições de derrotar esse projeto estratégico que coloca em risco algo que vem tateando, que vem paulatinamente, que vem se desenvolvendo no Brasil desde a década de 30, com a ideia de projeto nacional, projeto autônomo, passou pelo Getúlio, passou, em parte, por algumas tendências militares, passou pela transição com a Constituição de 88, passou pelos governos da transição, passou pelos nossos governos, e eu acho que agora nós estamos diante de um processo de liquidação, que é algo muito sério, muito profundo. Eu queria apenas dizer que, concordando, viu, Celso, com a tua colocação, eu acho que nós estamos diante de uma situação que eu chamaria de emergência, de sobrevivência, uma situação de calamidade no que diz respeito ao papel da ciência e da educação. Aí você vê, para terminar, que não é por acaso que houve uma verdadeira frente perversa contra o projeto do pré-sal, porque destinava parte do dinheiro do pré-sal para a ciência, para a universidade, para a educação. Isso não era por acaso. Que era uma questão central para um país ter autonomia, era investir em ciência, tecnologia e educação, e isso foi quebrado. Quer dizer, o projeto foi, em grande parte, não só envolve uma questão de captura do petróleo como fonte de energia, mas principalmente a destinação
com o projeto de partilha para a ciência e tecnologia, para a educação e para a saúde pública. Era isso que eu queria colocar. E eu acho, inclusive, Celso Panceira, que essa discussão, Maiara e o companheiro da Universidade do Pará, na discussão de um programa de governo de ruptura com essa ordem, nós temos que colocar claramente uma mudança estrutural dessa tendência criminosa, destruidora e aniquiladora do projeto que foi a base econômica do golpe de 2016. Era isso que eu queria colocar. Obrigado, Genuíno. Corroborando essas questões que o Genuíno levantou, nós tivemos e continuamos tendo um desmonte também de todos os setores da economia que significaram um avanço tecnológico importante, né? Nós tivemos desmonte de toda a indústria naval, de toda a indústria aeroespacial, de toda a construção pesada, né? As barragens, a capacidade de exploração em águas profundas. Essa questão vem ao mesmo tempo em que se desmonta a capacidade de pensamento. Alexandre Mota. Boa noite a todos, pessoal. Aí, eu queria só fazer um comentário, né? Porque não aqui nas domingueiras, né? De vez em quando a gente ouve essa questão da financiarização, né? Do processo de avanço do sistema financeiro sobre a atividade econômica e às vezes as pessoas não por uma questão de tempo, não tocam especificamente nos mecanismos que fazem essa financiarização ser tão dramática e tão perniciosa. E eu queria só fazer um comentário, na verdade, eu não quero me arrogar a colocar ou explicar isso para as pessoas, mas eu acho que vale a pena, pelo menos, fazer 2 comentários para as pessoas talvez conseguirem fazer um link mais claro entre o processo de financiarização, o avanço da financiarização e o problema que nós estamos vendo, que desemboca, por exemplo, no teto de gastos, na gestão da dívida pública, e aí o sujeito, às vezes, não consegue perceber a gravidade do quadro, né? Então, assim, eu queria só colocar 2 pontos para as pessoas entenderem. É que o sistema financeiro ele consegue, através dessa dinâmica de especulação, usando só papel e dinheiro, porque dinheiro é um título público de caráter específico, né? Ele consegue, a partir desse processo de especulação, taxas de lucro, taxas de acumulação de capital muito elevadas, que nenhuma indústria consegue produzir, a não ser, por exemplo, aquelas que lidam com inovação tecnológica, e é por isso que esses setores se destacam fortemente dentro do capitalismo moderno, porque eles são os únicos que conseguem produzir taxas de lucro extraordinárias. Agora, o que isso impacta no resto? Isso não destrói especificamente o resto, mas faz com que todas as demais indústrias, todos os demais processos produtivos de serviços e de produtos, busquem de toda forma possível elevar o nível de taxa de lucratividade. E como a gente sabe, lucro é receita menos custo. Isso significa que você precisa comprimir os seus custos. E aí você precisa, por exemplo, para fazer essa compressão de custos, destruir direito trabalhista, por exemplo, né? Para você ter condição de extrair daquilo que ia para esses direitos trabalhistas, você extrai mais lucro, né? Você aumenta o processo de exploração do capital. Então, essa é uma dimensão importante, né? Todo esse processo de aceleração, de loucura, de acumulação de capital dentro do sistema produtivo é a tentativa de correr atrás dessa taxa de lucro do sistema financeiro. E a segunda observação, desculpa estar tomando o tempo de todo mundo, a segunda observação é o impacto disso sobre a dívida pública, né? Um dos principais instrumentos de especulação do sistema financeiro internacional
são os títulos públicos. O sistema financeiro percebeu muito claramente que uma das grandes vantagens de trabalhar com o título público é que o indivíduo que emite o título público não quebra, que é o Estado, especialmente se ele emitir o título público dele nominado em moeda corrente, como a gente tem visto na teoria moderna do dinheiro, tem explicado isso, né? Se você emite dívida em reais e eu sou o Banco Central, eu tenho o Banco Central e eu emito moeda, o real, eu não tenho como quebrar, não tem dívida que vai me quebrar, porque eu vou ter sempre capacidade de pagar essa dívida, né? de on-rise. Né? Então, o título público passa a ser um instrumento fundamental. E aí, os estados, eles não emitem mais dívida para financiar determinadas atividades de prestação de serviço à sociedade. Emitem dívida porque o mercado precisa desses títulos e os tesouros nacionais passaram a ser uma espécie de companhia seguradora do processo de valorização e da manutenção da riqueza desses agentes que detêm títulos públicos. E aí cria-se um fluxo enorme de transferência de recursos através do pagamento do serviço da dívida, e aí você, à medida que vai aumentando o pagamento do serviço da dívida, você vai tendo que comprimir as outras despesas. Então, você cria situações absolutamente esdrúxulas, como esse teto de gasto, para continuar, porque, observa bem, a lei de responsabilidade fiscal diz que você tem que fazer limitação do gasto não financeiro, mas para o gasto financeiro não há limites. Né? O teto de gasto vale para você comprimir despesas de caráter social e abrir espaços para esse processo de acumulação de capital através da dívida pública, através de transferência de recursos. Então, me desculpa, Granado, ter feito essa intervenção, só para dar duas dimensões que eu acho importantes para as pessoas. Talvez nem todo mundo tenha conhecimento econômico sobre isso, e a gente fica o tempo todo falando do sistema financeiro, que o sistema financeiro impacta, não sei o quê, e às vezes as pessoas precisam compreender um pouco melhor como é que ele impacta, né? Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas eu tentei dar uma contribuição nesse sentido. Ô, Alexandre, só uma parte. Pois não, principalmente quando você analisa os bancos de investimento, os fundos de investimento. Porque a grande especulação não é propriamente dos bancos comerciais, são os fundos de investimento que compram esses títulos. Só para Exatamente. Talvez, Granado, uma coisa que fosse interessante é a gente, num dia desses, fazer uma domingueira sobre esses mecanismos do sistema capitalista financeirizado moderno, né, para talvez dar uma alinhada nas perspectivas, né, de como o sistema financeiro é central, é importante, mas ele ao mesmo tempo, é um negócio muito perigoso, por causa da sua instabilidade. E, no fim, quem banca esse troço, quando ele desaba, quando o sistema de especulação desaba, é o Estado, somos todos nós. Alexandre, Granado, eu queria sugerir para o debate, tem um livro do Roberto Peçanha, A Indústria dos Fundos Financeiros. Como essa especulação é arquitetada, Alexandre, em cima dos títulos, em cima, inclusive, da dominação da própria máquina do Estado, com agências, com carreiras, a chamada carreiras independentes, tipo Banco Central Independente, agências reguladoras, etc. Chama-se Indústria dos Fundos Financeiros. Obrigado. Como se chama o autor? Não, está sem som, Genuíno. O autor se chama Roberto Peçanha. A Indústria dos Fundos Financeiros. Muito obrigado, Genuíno. Muito obrigado, Alexandre, inclusive pela sugestão. A gente volta a isso, com certeza. Eu vou conversar com vocês sobre isso. Eu vou devolver a palavra para o Celso Panceira, já para fazer
não só resposta às questões levantadas, mas também já fazer suas considerações finais. Então, Celso, com você. Vamos lá, Granado. Primeiro, eu não registrei a fala da Maiara antes, né? Da Federal, da Universidade Tecnológica do Paraná. É uma experiência boa, do Cefet virou universidade, que é, na verdade, a base, essa estrutura que havia dispersa de escolas técnicas federais, etc., foi a base da criação do Instituto Federal, da rede de institutos, que é uma rede muito vitoriosa, né, com pouco tempo de existência, criada em 2008, né, ou seja, tem aí 12 anos de vida, e já tem um impacto tão grande na produção de conhecimento no Brasil. Né? E se não fosse esse corte que houve de 2016 para cá, né, ou seja, não só um corte financeiro, mas as intervenções, as mudanças de rumo, as instabilidades teriam um impacto ainda maior. Né? Mas é um fato. Aí entra a inteligência do presidente, né, e da sua equipe, de perceber esse conjunto de experiências que existia, que ficaram durante todo o governo do Fernando Henrique Cardoso abandonado, em função daquele decreto de que o governo federal não era responsável pelo ensino técnico, né, e outros, né? E porque eu lembro do meu tempo, eu não sei se alguém fez nos anos 80 e nos anos 90, mas a nossa luta era por vaga nas universidades federais à noite, porque não existia, a gente nem imaginava uma rede nova de educação pública federal e tampouco novos institutos, novas universidades. Era tão distante para a gente que a gente nem reivindicava isso, claro que nós queríamos, mas a gente era contra o vestibular e exigia que tivesse aula à noite nas universidades federais para ampliar as vagas, né? E depois vem aí a inteligência do presidente com a equipe e não só expandiu, como criou critérios para expandir as universidades federais, né? Ou seja, levando à interiorização e redução das desigualdades regionais e pegar esse conjunto de experiências positivas de escolas isoladas, transformar numa rede muito eficiente, né? Com toda uma estrutura, a lei que criou, ela é muito boa, porque ela já funda a rede dos institutos federais já com a base da autonomia financeira e da autonomia pedagógica. E a autonomia pedagógica ela é fundamental para que a instituição ela saiba e consiga avaliar onde deve colocar os seus cursos, quais são os cursos, a base curricular, emitir os seus diplomas, essas coisas são muito importantes no funcionamento de uma rede. E os institutos federais têm esse papel e a Universidade Tecnológica também do Paraná, aqui no Rio de Janeiro, o Cefet, até hoje não conseguiu se transformar numa universidade tecnológica, mas é o objetivo deles também. Né? Em relação ao Graziano, né, a PEC 32 é uma luta, né, provavelmente, vamos dizer assim, está na conta do acordo para eleger o presidente da Câmara atual, né, aquelas emendas que foram colocadas, né, a venda de uma estatal, a aprovação do orçamento de 2021 e a aprovação da PEC, que já foi aprovada, e essa PEC agora da reforma administrativa, né? É uma conta feita, né, para o governo entregar algumas coisas aos seus financiadores e buscar financiamento para o ano que vem, né? Então, essa PEC, ela tem que, assim como a questão da privatização da Eletrobras, tem que ser atacada frontalmente, que é parte de um projeto de poder. Não é só econômico, mas é de poder político também. Né? E o Alexandre levantou uma coisa interessante, que é a financiarização. A financiarização é uma coisa interessante a se discutir, né? Porque, na verdade, ela começou no fim dos anos 70, dos anos 80, com muita força, né? Que é quando as empresas fazem uma opção por reduzir o investimento na linha de produção e vão para o mercado financeiro compensar perdas na produção ou para ampliar seus ganhos, né? E você vê hoje o Brasil, por exemplo, quando você olha as 10 principais empresas listadas na Bolsa de Valores, 6 ou 7 são bancos. Né? Nos Estados Unidos, das 10 empresas principais da Bolsa de Valores, nenhum banco. Né? Nenhum banco. Né? Mas no Brasil, se não me engano, são 6 ou 7. Mas se você olhar lá, as 10 principais empresas da Bolsa de Valores são bancos, 6 ou 7. Né? Então, você vê como a questão do capitalismo aqui no Brasil, ele de fato distorceu o seu próprio sentido de ser, de existir.
né? E aí o que acontece é o Brasil, a indústria brasileira perde relevância, né? E hoje é 11% do PIB, já foi quase 30% do PIB brasileiro foi indústria, né? E hoje é 11%, significa que está perdendo espaço não só para o agronegócio, que cresceu, mas está perdendo espaço para o mercado financeiro e para os serviços. E os serviços é uma face, vamos dizer assim, da mesma moeda, né? Você investe em serviços para não investir em produção, né? E você pega o que ia para a produção e coloca nos fundos de investimento e explora os serviços, né? E aí você cria relações de trabalho muito ruins, como essa que nós temos cada vez mais, né? Com os aplicativos, as entregas, teleentregas, etc., né? E o setor produtivo cada vez mais tirando recursos da produção, das plantas industriais, da produção de tecnologia, da produção de produtos e sistemas complexos para financiar, para gastar nos fundos de investimento. Outra coisa notável, né, é que boa parte desses fundos de investimento, mestre Genuíno, são de ex-ministros do Fernando Henrique Cardoso, no tempo das privatizações, né? Eles foram para privatizar, foram para os Estados Unidos, construíram seus fundos e internalizaram esses recursos hoje, né? Bilhões de reais, né? Bilhões de reais, e estão aí explorando o sistema financeiro nacional, né? Com esse dinheiro, que foram e voltaram, né? Com muitos bilhões, né? É uma coisa impressionante. É só olhar quem são os principais gestores, né, e acionistas desses fundos, vão ver que a relação deles com o governo Fernando Henrique Cardoso era de estruturação dos processos de privatização dos anos 90. Né? Então, você vê como essa questão também tem uma relação política, né, nesse contexto, né, de que destruíram a economia nacional, venderam boa parte do patrimônio nacional, depois parte disso é internalizado, né, através de leis que em alguns momentos permitiam o retorno de recursos e outros até em compra de ações de bolsa de valores, né? Esse dinheiro voltou ao Brasil agora em forma de fundos. Então, não só nós tivemos a destruição de boa parte da indústria brasileira para financiarizar o sistema, como também boa parte do patrimônio público brasileiro se transformou em fundo de investimento, né? Eu acho que nós deveríamos, claro, agora a tarefa central é derrotar o Bolsonaro, mas passada a eleição no ano que vem, nós temos que abrir uma campanha muito forte para a auditoria da dívida. Nós temos que fazer a auditoria da dívida. Não dá para não auditar essa dívida e, de fato, o que o Brasil está devendo, né, para os bancos, para os fundos de investimento, né, e o que os estados estão devendo para o governo federal, né? A situação, por exemplo, da dependência, os municípios, eles arrecadam em torno de 7 a 8% da massa total dos impostos. Os estados, em torno de 22, 23% das massa dos impostos. E o governo central, em torno de 70% da massa, 68% da massa dos impostos. Eu vou ver se eu consigo achar essa minha apresentação aqui. Isso faz com que os estados e os municípios fiquem dependentes do poder central e distorcem o sistema político brasileiro. Por quê? Porque na medida que eles precisam dos recursos, deixa eu ver se eu consigo achar uma apresentação que eu tenho aqui, se eu consigo, está aqui. Eu vou só para encerrar, eu vou compartilhar uma tela. Aqui eu sou olhem, vocês estão vendo esse gráfico? Conseguem ver o gráfico, Granado? Sim. Não é esse aqui, não. Esse aqui. Olha só, os estados são a faixa azul. Os estados arrecadam 6 alguma coisa do total da massa de impostos. Os municípios. Os estados são os vermelhos, 25,4%, 25%. E o governo central, 68% dos impostos. Aqui pode ver que é histórico. A última vez que eu atualizei foi em 2017. Né? Mas por que é isso? Isso gera uma distorção na relação dos entes federativos. Não existe ideologia partidária e programa partidário que resista a isso.
poder central manda nos estados e municípios através de transferências. E então, o que acontece? Os estados e municípios são obrigados a se alinhar com o poder central e não existe sistema político que resista. O Rio de Janeiro, quando foi privatizado o Banco Banerj, o Rio de Janeiro devia 7 bilhões de reais para o Banco Central, para o governo central. Né? 7 bilhões de reais. De lá para cá, ele pegou em torno de 40, 45 bilhões emprestado. Pagou 120, deve 180. Essa conta não fecha, certo? Porque isso ajuda a distorcer essa relação entre os entes federativos e ajuda a criar uma caixa negra, uma caixa que esconde, perdão a palavra, que esconde a realidade obscura, né, da contabilidade dos estados, dos entes federativos, que permite que os bancos avancem sobre as finanças públicas. Então, eu diria, já que o debate aqui é educação, mas as coisas são intrínsecas, nós temos que, após a eleição de 2022, após derrotar Bolsonaro, nós temos que, de fato, abrir uma campanha muito dura, muito grande, pela auditoria da dívida pública brasileira, todos os entes, né, para ver o que, de fato, nós estamos devendo, né, porque eu concordo com a fala do Alexandre Mota, que falou, o Brasil tem moeda soberana, ele não precisa depender tanto do sistema financeiro, ele não precisa ter essa relação da dívida com o PIB tão atrelada assim. Né? O Brasil tem que investir, ele pode investir, ele tem soberania e ele tem uma economia complexa para resistir a isso. Mas, é claro, não há interesse. E nós temos que enfrentar isso, né, nos nossos governos no futuro, aí, que eu torço. Né? Vamos trabalhar muito para ganhar as eleições no ano que vem e derrotar o Bolsonaro e a gente retomar o poder central e cumprir algumas tarefas que não foram cumpridas ainda. Uma delas é, de fato, fazer uma auditoria profunda na dívida pública brasileira. Eu queria, Granado, agradecer o espaço de fala aqui, estou à disposição de vocês, né, para outros temas que quiserem falar também, né, que julgarem que eu posso falar, mas é um prazer estar aqui no domingo à tarde falando com vocês e falar numa tela que está José Genuíno presente, né, esse ícone nosso aí, que muito nos orgulha, nós que somos militantes. Obrigado. Muito obrigado, ministro Celso Panceira. Como você pode perceber, nós somos meio incivilizados, utilizando as tardes dos domingos para discussões deste tipo. Mas a gente conseguiu valorizar esse espaço. Eu vou passar para o Vicente para fazer o encerramento, mas já deixando aberto que nós temos alguns temas, né, que devem significar domingueiras futuras. Né? Nós temos esse tema que vocês propuseram, que o Alexandre e que o Genuíno propuseram, eu acho que é um tema importante, vou atrás dele. Nós temos um outro tema que a gente está amadurecendo, possivelmente seja próximo domingo, que é o processo de politização das religiões e a disputa de poder por parte de algumas siglas religiosas. Né? Então, a gente vai atrás. E quem tiver propostas para as domingueiras, pode fazer, que a gente vai organizar. Bom, então, para encerrar e solicitando a todos que nos assistem novamente que se inscrevam em nosso canal, Vicente, com você para o encerramento. Primeiro, agradecer a contribuição do Celso. Muito obrigado, Celso, pela sua disponibilidade, pelas suas reflexões, e agradecer a participação de todos nós. Né? E acho, né, você já sinalizou, né, Granado, que também nós estamos retirando das sugestões dos participantes agendas. Né? Também queria valorizar muito aquela conversa inicial com o Genuíno sobre o futuro. Também eu acho que a gente vai ter de começar a abrir uma pauta não só para analisar o Brasil em curso, né, mas para também visualizar perspectivas de futuro. Né? Então, deixo aqui também como sugestão e agradecer mais uma vez a todos vocês, desejar um rápido fim de domingo e uma boa semana que se inicia na segunda-feira. Muito obrigado.